Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos dar sequência às nossas aulas do terceiro ano. Nessa que seria a nossa última aula de geometria analítica, né? No terceiro bimestre, a gente vai iniciar aí com estatística, tá certo? Então essa seria a nossa última aula do segundo bimestre, né? Encerra aqui a nossa aula do segundo bimestre para a nossa prova bimestral. Então o assunto é distância entre ponto e reta, tá certo? Na aula passada nós vimos a posição entre duas retas e agora a gente vai ver aqui a distância entre um ponto e uma reta. Então, dado aqui um ponto P, a situação seria qual é a distância desse ponto a essa reta, ok? A distância do ponto à reta, né? Lógico que se você for calcular aqui, tem que ser a menor distância, isso vai ser uma reta perpendicular a essa reta aqui, né? Vou chamar aqui essa reta de reta R, seria uma reta perpendicular passando por P. Então, a distância seria o comprimento desse segmento aí, tá certo? Tocando aqui em um ponto qualquer aqui, um ponto Q qualquer na reta R. Então, se eu quisesse, né, com os conhecimentos que a gente tem até agora, calcular a distância do ponto P a essa reta, o que é que eu teria que fazer? Né? Eu teria que calcular, determinar a equação dessa reta aqui, tá? Dessa reta aqui. Como é que eu calcularia? Né? Como essa reta é perpendicular a essa, e eu tenho a equação da reta R, então há uma relação entre o coeficiente angular dessa reta e o coeficiente angular dessa. Tá certo? A multiplicação deles é igual a menos 1, como nós vimos na aula anterior. Então, com o coeficiente angular e um ponto, eu calcularia a equação dessa reta, tá certo? Aí depois eu faria um sistema entre a equação dessa reta e essa, para descobrir esse ponto. De posse desse ponto, aí eu calcularia a distância entre os dois pontos. Aí eu estaria calculando a distância entre o ponto e essa reta, tá certo? Então, olha como ia dar trabalho, né? Eu teria que achar a equação dessa reta através do coeficiente angular, que tem relação com o coeficiente angular dessa. Calculada a equação dessa reta, eu faria um sistema de equações entre essa reta e essa, para achar esse ponto de interseção. Com esse ponto de interseção, eu calcularia a distância entre esse ponto e esse. Então, daria um trabalhinho aí, mas daria para fazer, tá certo? Porém, há uma equação, há uma fórmula, na verdade, né, que calcula a distância desse ponto a essa reta, tá certo? Essa equação a gente não vai demonstrar aqui, eu só vou colocar aqui para nós e a gente vai fazer a aplicação em situações problemas, ok? Vou colocar aqui, ó, a distância de um ponto P a uma reta R, isso é igual a AX mais BY mais C, isso em módulo, ok? Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Que equação grande, né? Quem são essas letras aí, né? Então, essa seria a formulazinha para a gente calcular a distância de um ponto a uma reta. Para a gente não fazer todos aqueles procedimentos que eu falei. Tá certo? Então, vamos lá. Esse A, esse B e esse C... Vou trocar de cor para ficar melhor. Olha. Esse A, tá? Esse B e esse C são os coeficientes da reta. Então, seria aqui, ó. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Tá? Então, esse A, esse B e esse C são as letrinhas, os coeficientes aqui da reta. Esse X e esse Y é justamente o X e o Y do ponto. Tá certo? Lógico que esse A e esse B também é da reta. Ok? Então, esse A seria 3, esse B 4, esse C 9. Esse X seria 1 e esse Y seria 2. Aqui embaixo o A é 3 e o B é 4. Ok? Então,
Também nessas coisas demais não, né? Só lembrando que aqui em cima é em módulo, tá? Tem que ser um valor positivo, porque essa continha aqui ela pode dar um número negativo. Mas como a gente está trabalhando com distância, a gente vai calcular uma distância, então a gente obrigatoriamente tem que ter um valor positivo. Na distância não tem valores negativos. Tá certo? Então a formulazinha ax by mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse a, esse b e esse c são da reta, esse x e esse y são do ponto. Ok? Então vamos calcular essa distância do ponto P, é o ponto P 1 e 2, a reta R, né, que tem essa equação aqui. Vamos substituir os valores e fazer as continhas aqui, calculando essa distância. Então vamos lá. A distância seria o módulo de AX, ou seja, 3 vezes x, que é 1, mais BY, o B é 4 e o Y é 2, tá certo? Mais o C é 9, mais 9. Isso em módulo. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais B ao quadrado. O B é 4. 4 ao quadrado. Pronto. Agora só partezinha aritmética mesmo. Então D é igual. Lógico que você vai fazer primeiras multiplicações. Você não pode somar esse 4 com esse 1, esse 2 com esse 9. Então fica assim, módulo de 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 2, 8, mais 9. Dividido pela raiz quadrada de 9 mais 16. 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Então essa continha vai dar 17 mais 3, 20. Tá? Dividido por... Isso aqui vai dar 25. A raiz de 25 é 5. 20 dividido por 5, isso aqui é 4. Então, a distância, né, daqui do ponto P até a reta, essa distância é igual a 4. Né? 4. Centímetro, milímetro, metro, independente aí da unidade de medida. Ok? Então, bastante simples. Né? Você tem aqui a equação, basta você substituir os valores. Né? Pode ser que a questão não traga já a equação, já o ponto, né? Traga uma situação, um problema, em que você tem que fazer a equação, ou tem que descobrir essa equação, tá certo? Lembrando que você deve colocar a equação, né, na forma geral. Se essa equação estivesse na forma reduzida, ficaria difícil de você identificar esse A, esse B e esse C. Então, se a questão trouxer a equação na forma reduzida, você coloca na forma geral, para poder você ter mais claramente quem é o A, quem é o B, quem é o C. Ok? Tranquilo aí? Uma outra situação envolvendo esse assunto é quando você tem duas retas paralelas. Para você calcular a distância entre duas retas paralelas. Lógico que se as retas forem concorrentes, você não tem como calcular essa distância. Né? Se você tem uma reta, essa reta R e uma reta S aqui, a distância entre as duas vai ser zero, porque tem um ponto em comum. Você só vai poder calcular distância entre retas se elas forem paralelas. Ok? Essa distância ela não vai mudar. Né? Aqui, qualquer ponto que você pegar, ela vai estar mudando até chegar no zero, né? Que é onde elas vão se encontrar. Então vamos pegar um exemplo de duas retas que sejam paralelas e calcular a distância entre elas. Vamos lá. Bem, vamos lá. Temos aqui duas retas, né? Daqui as equações, daqui as retas graficamente representadas, uma reta S e uma reta R. Essas duas retas, elas são paralelas, tá certo? Se você colocar aqui na forma reduzida, você vai ver que o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Ok? Então, para calcular a distância entre essas duas retas, né, ou seja, deixa eu representar aqui essa distância aqui, vai ter uma reta entre elas, perpendicular aqui às duas. Né? A menor distância seria uma reta perpendicular. Então, como é que eu calculo a distância entre essas duas retas? Se eu tiver um ponto aqui, um pontozinho aqui, um ponto P aqui, aí bastaria eu calcular, né, a distância desse ponto a essa reta, que nós já sabemos a fórmula. Então, basta eu encontrar um ponto sobre essa reta, ou sobre essa, tanto faz, um ponto sobre essa reta e calcular a distância entre esse ponto e a reta R. Agora, como é que eu calculo, né, como é que eu descubro um ponto sobre a reta S? Ora, a equação de uma reta é uma função, né, uma dependência entre x e y. Se eu
escolher qualquer valor para x, por exemplo, eu vou encontrar um y e vice-versa, né? Então, eu vou escolher um valor aleatório para x, certo? Por exemplo, aqui na reta S mesmo, ok? Se o x for igual a 1, na reta S, quanto é que vai ser o y? Vamos lá, ó. 3 vezes 1 mais 4y menos 11 igual a 0. Tá aqui a equaçãozinha da reta S, tá? Eu estou dizendo que na reta S o x é igual a 1. Então, quanto é que vai ser o y quando isso acontecer? Então, 3 vezes 1, 3. Poderia ser 0, poderia ser 3, não interessa, tá? Você que determina aqui. Então, seria até melhor o 0, né? Que seria o número menor, mas vamos colocar o 1 aqui. Então, fica 3 mais 4y menos 11 igual a 0. Vou passar os termos que estão independentes para o lado de lá, ó. Ficaria o 11 positivo, menos 3. Então, 4y igual a 11 menos 3, 8. Que me dá um y igual a 2. Certo? Então, quando o x for 1, o y é 2. Então, esse pontinho aqui, ó, é o ponto 1, 2. Tá certo? Então, qual é a distância do ponto 1, 2 para a reta R? Aí você vai e aplica aquela... Quando eu calcular essa distância, estou calculando a distância entre as duas retas. Tá certo? Então, calculando a distância do ponto P à reta R, que é essa reta aqui, ó, não vamos confundir, eu vou usar a formulazinha. Módulo de AX mais BY mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância vai ser AX, né? Seria módulo de 3 vezes o x, que é 1, mais B, que é 4, né? B, Y, que vale 2, mais C, que é 9. Tudo isso aqui dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, ficaria 3 mais 8 mais 9. 3 mais 8 mais 9 vai dar 20. E aqui seria 25, né? 9 mais 16, raiz de 25 é 5. Então, essa distância aqui seria igual a 4. Né? Lógico que isso aqui é praticamente o mesmo exemplo da questão anterior, né? Eu só coloquei uma reta paralela àquela reta que nós já tínhamos feito, tá certo? Para vocês verem que a única diferença, né? Porque isso aqui nós já fizemos na parte anterior da aula, se vocês notarem mesmo cálculo. A única diferença que você vai fazer quando for calcular a distância entre retas paralelas é determinar um ponto. E quem determina esse ponto é você. Você atribui um valor qualquer a x e acha um valor de y. Aqui eu coloquei 1, mas poderia ser qualquer valor. Você iria achar um y e iria fazer aqui a distância desse ponto à reta R. Ok? Bem, pessoal, por hoje era só. Tá? Nós encerramos aqui a parte de geometria analítica. Lógico que tem vários outros assuntos relacionados à geometria analítica. A gente fez uma seleção de alguns que a gente pudesse trabalhar. Esse modelo de ensino à distância ele é um pouco mais complicado do aluno acompanhar. Então, a gente fez aí uma garimpagem aí dos assuntos mais importantes, tá certo? Mas se vocês quiserem assistir outras aulas, né, sobre geometria analítica, no canal tem, né, tem a aula de circunferência, de equação da circunferência, de equação reduzida da circunferência, de distância entre reta e circunferência. Então é só vocês olharem lá no canal, nas aulas do ano passado que estão lá. Se tiverem curiosidade, né, de conhecer como são essas equações, fiquem à vontade, tá bom? Mas por hoje era só, até a próxima, valeu, tchau!